Oremos. Amado Pai, nós queremos neste momento, Senhor, agradecer a Ti pela oportunidade que temos de estarmos aqui na Tua casa, de ouvirmos, Pai, de meditarmos na Tua palavra. Te peço pela irmã Regiane, que o Senhor possa usar a Tua serva, meu Deus, como o Senhor tem sempre usado, meu Deus, para a nossa edificação, para que nós possamos, meu Deus, aprender mais da Tua palavra. Cuida da Tua serva, meu Deus, tira dela todo o nervosismo, meu Deus, perdoa os pecados dela. Que o Senhor possa, meu Deus, continuar a usá-la e que nós saímos daqui hoje edificados por aquilo que o Senhor já falou ao coração dela e que ela falará a nós hoje. Então, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro e te peço que o Senhor cuide dela. Amém. Boa noite, igreja. Vamos abrir o livro santo no livro de Tito. Tito, capítulo 2, dos versos 11 a 15. Capítulo 2, versículo. Vamos ler do 11 ao 14, para não sair muito do contexto. Amém? Tito 2, 11 a 14. Amém? Amém? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou a nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si, para Ele mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Irmãos, o resumo de tudo que nós acabamos de ler, né? Primeiro, não é a minha pretensão de fazer um comentário expositivo de cada versículo que nós lemos, mas logo de imediato eu pretendo abordar o que esse texto significa, né? Resumidamente, o que nós lemos aqui nesse momento é o que o Senhor Jesus nos salvou. Sim, Ele nos salvou, Ele se ofereceu a si mesmo para nos resgatar da nossa impiedade, das nossas paixões, da nossa natureza caída, enquanto vivemos aqui nesse presente século. Então, como podemos viver? De maneira sensata, justa e piedosa, né? E eu queria abordar com a igreja, né, essa questão da sensatez, do que é ser o crente sensato, justo e também piedoso, né? Então, se você observar a leitura que nós fizemos, acabamos de fazer, o próprio texto, ele vai dizer
que nós também vivemos assim porque nós temos uma esperança. Então, essa esperança é uma gloriosa esperança manifesta da criação de Deus. Da criação não, da manifestação de Deus, né? Ou seja, nós aguardamos a manifestação de Deus. É certo que o Senhor se manifesta a gente a todas as horas, a todos os instantes. Basta você ter atenção que o Senhor se revela. Mas enquanto estamos nessa caminhada cristã, nós devemos seguir firmes nessa esperança de um dia encontrarmos com o Senhor. E o resumo, mais ou menos, é isso que eu acabei de explicar, né? Do que eu acabei de ler. Então, vamos para frente, né? O tema que eu escolhi para abordar aqui com vocês, com a igreja, é como o crente pode viver neste mundo, né? Então, nós podemos extrair vários ensinamentos do que é ser uma pessoa sensata, justa e piedosa. Vamos lá. Nós sabemos que, como já está escrito na palavra, né, o mundo jaz no maligno, né? Ele descansa no maligno. Então, se o mundo já descansa, já habita lá no maligno, né? Então, socorro. Misericórdia, o que é que nós vamos fazer? Pelo amor de Deus, Jesus, me ajuda, né? Então, Jesus sabiamente e de maneira poderosa e amorosa, né? Sabendo que o príncipe deste século habita e se aproxima, né? Como ele sempre dizia, olha, tenho muito a revelar a cada um de vocês, mas o príncipe desse mundo se aproxima. Então, nós sabemos que nós vivemos num mundo caído e Jesus... Não tenha medo, né? Para começar, não tenha medo, não fique com medo. Esse mundo pertence a Satanás. Não, todas as coisas pertencem ao Senhor, né? Jesus, sabendo disso, ele nos advertiu e antes mesmo de você nascer, ele já orou por você, né? Ele já orou por mim, por você, lá naquela oração que ele fez no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 15, que ele disse, olha, eu não rogo somente por estes, mas eu também rogo por aqueles que hão de crer, né? Senhor, e Pai, eu não rogo para que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Então, assim, nós estamos vivendo aqui, nessa caminhada, certa que o Senhor já orou por nós, que o Senhor Jesus, assim como venceu o mundo, nós também venceremos o mundo, não na força da nossa carne, não na força do nosso braço, mas na força e na manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, somente assim. Então, já que nós, feita essa primeira introdução aqui, então, assim, em todas as épocas, né? E em qualquer lugar, seja na igreja primitiva, seja lá em Roma, seja em Jerusalém, ou até mesmo aqui no Brasil, né? Todos os dias, irmãos, todos os dias, nós enfrentamos 3 inimigos, né? A partir do momento que você acorda, você já tem uma batalhazinha ali com 3 inimigos, né? Primeiro, o nosso primeiro inimigo é o mundo, né? A palavra de Deus diz, o mundo, a carne e Satanás. E o que é mais interessante, que a palavra do Senhor, ela usa exatamente ela descreve essa ordem, o mundo, a carne e Satanás. Então, sabiamente, o Senhor nos ensinou assim, que o nosso primeiro inimigo é o mundo. Então, assim, nós não devemos nos amoldar com as coisas do mundo. Não nos amoldeis com as coisas do mundo. Mas sejamos transformados, né, pela renovação da nossa mente. O que é isso? Uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de mente, que significa metanoia, né? É você mudar os seus pensamentos, não agir conforme uma cultura caída, corrupta e corrompida que aqui habita, a qual nós moramos e infelizmente ainda fazemos parte, né? Mas nós não podemos nos amoldar com os interesses do mundo.
E num versículo 12, se você prestar atenção, eu vou até ler aqui na minha Bíblia. Diz assim, ó, educando-nos, ainda eu estou em Tito, viu? Tito 2:12. No versículo 2 ele diz assim, ó, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Então, nós sabemos também, irmãos, que você, de certa forma, você ser amigo do mundo, a amizade com o mundo, ela significa já por si só, caracteriza por si só a inimizade com o nosso Deus. Eu trouxe aqui o conceito do que é ser uma pessoa sensata, né? Então vamos lá. É aquela pessoa que tem o bom senso, é aquela pessoa que age de maneira equilibrada, centrada, é aquela pessoa que age com prudência, ela investiga as coisas, né? Ela analisa, ela pensa antes de falar ou de agir. Será que é isso mesmo? Será que é assim? Será que se eu agir assim, dá certo? O que é a palavra do Senhor diz sobre esse assunto, né? Então, ser uma pessoa sensata é ser uma pessoa prudente. Vamos ver alguns versículos na palavra do Senhor que fala sobre sensatez, sobre o que é ser sensato. Não precisa você abrir sua Bíblia agora, que são muitas referências, e eu vou só fazer uma leitura, certo? Mas se você quiser notar, para você ver a referência, meditar e estudar na sua casa, fique à vontade. Lá em Provérbios 14:29 diz assim: o homem paciente, ele dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Viu como você fazer as formas e agir de forma precipitada, isso revela em você insensatez? Insensatez muitas vezes é comparada até mesmo à loucura. Essa pessoa é louca, é insensato, né? Então, Provérbios 3, 21, 22. Meu filho, eu acho lindas as expressões que começam com meu filho. Eu acho um carinho tremendo da parte do Senhor, falando com o seu povo. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca as perca de vista. Trarão a você vida e serão enfeite para o seu pescoço. Ou seja, a sensatez e a prudência, né, ela é uma joia, ela é algo de valor na sua vida. Provérbios 13:16. O homem sensato, ele sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a ignorância. Provérbios 14:7. Desvia-te do homem insensato, porque nele não achará lábios de conhecimento. Provérbios 12:15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui para enfatizar a igreja, né, que nós temos um conselheiro. E esse conselheiro é o Espírito Santo, né? A palavra do Senhor diz que assim, olha, você já não precisa que ninguém lhe ensine nada, porque o Espírito Santo que habita em você vos ensinará todas as coisas. Então, esse Espírito é o Espírito conselheiro, consolador. Então, ele nos ensina todas as coisas. Provérbios 12:16. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Provérbios 28:26. 26 ou é 25? 25.
O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem é a sabedoria de Deus? Cristo é a sabedoria de Deus. E por que andar no nosso próprio coração se revela insensatez? Por quê? Porque o meu coração e o seu coração, ele é enganoso. É por isso que nós não podemos andar conforme os desejos, as vontades e a cobiça do nosso coração, porque ele é desesperadamente corrupto. Viu? Vamos lá. O apóstolo Paulo também faz também uma advertência, né, à igreja de Gálatas, né, quando ele diz: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, né? Vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado entre vós, sois insensatos. Por que o apóstolo Paulo disse que os Gálatas eram insensatos? Por quê? Porque eles, começando pelo Espírito, eles estavam agora obedecendo à lei. Eles estavam voltando às práticas, aos costumes judaizantes, né? Então, assim, eu sempre me lembro muito de uma frase que o pastor Abraão costuma dizer, né? Que não importa como você começou, né? Importa como você termina. Como é que você vai terminar o fim dos seus dias? Como é que você vai se manter firme, né? Então, importa como você terminará o fim dos seus dias. E nós encontramos várias referências na Bíblia, né, sobre isso, sobre o começo de uma jornada, de um irmão na fé, sobre o fim também dele. E eu queria falar com vocês aqui também, que o exemplo de Sansão, né? Sansão, ele cumpriu o seu propósito. Você sabia que Sansão cumpriu o seu propósito? Sabia ou não sabia? Ou você olhou que ele estava cego, estava em pecado e... Não, bicho rei, está desviado, morreu. Não? Vamos ver na palavra do Senhor, né? Abra aí, Juízes 13:5. Posso ler, gente? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Juízes 13:5. Preste atenção à profecia que tinha a respeito da vida de Sansão. Diz assim: porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará, preste atenção no verbo, olha o que o verbo quer dizer para a gente, quer dizer muitas coisas. Então, ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus, certo? Essa foi a profecia que Sansão recebeu antes mesmo do seu nascimento. Então, vamos ler lá em Juízes 16:30. Juízes 16:30. E disse: morra, isso é Sansão, viu, dizendo, ó, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele estava. E foram mais os que matou em sua morte do que os que matou em sua vida. Viu, irmãos? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês com esse exemplo do Sansão é que Sansão cumpriu o seu propósito. Sim, ele cumpriu.
Mas vamos aqui meditar. Você acha que ele terminou bem? Não, né? Ele poderia ter terminado bem, sim, cumprido o propósito que o Senhor tinha falado a seu respeito. Ele poderia ter terminado os seus dias de vida com gozo, com paz e ainda com os olhos, com sua vista, né? Mas o que eu percebo na vida do Sansão, um dos seus primeiros pecados não foi nem a questão de mulher, né? A questão sexual, mas foi a desonra. Prestem atenção. Pena que não temos adolescentes hoje aqui. Mas o que eu detecto na vida de Sansão foi a desonra do pai e a mãe. Sabe? Coisas que a gente pensa que são pequenas, mas que na realidade não são. Que é um abismo que chama outro abismo. Sabe? É como você estivesse indo e andando a passos para o pecado. Então preste atenção. Eu gostei muito do que o pastor Abraão falou domingo, né, sobre respeitar a sua mãe. E, gente, infelizmente, nos nossos dias, nós estamos presenciando isso cada vez mais pouco, né? Eu digo mesmo pelo meu trabalho, o que eu recebo de desrespeito, de afronta, de abuso com os pais, é de entristecer. Então, eu estou trazendo esse exemplo, porque nessa ocasião, que nós possamos terminar os nossos dias de maneira sensata, né? De maneira a honrar pai e mãe, de maneira a obedecer a Deus. E também outra pessoa que não terminou os seus dias bem foi Salomão. Vou contar aqui uma historinha para vocês. Outro dia eu estava na casa de um irmão. Aí chegou um irmão de outra congregação, né? E nós falamos e tal, aí de repente, infelizmente, rolou um assunto chato, né? E o irmão, infelizmente, que eu não tenho muito contato com ele, não sei nem quem era esse irmão que ele estava se referindo, mas ele disse: olha, esse irmão não teve encontro com Deus. Aí eu discordo, porque o irmão estava em pecado, eu tinha pecado. Na realidade, eu nem me lembro mais qual era o pecado. Aí eu discordo. Esse irmão teve um encontro, pode ter tido um encontro sim com Deus. Por quê? Porque Salomão teve um encontro com Deus. Entanto, Salomão foi o homem mais sábio. Gente, você tem a noção de que Salomão foi o homem mais sábio, né? Então, assim, nós estamos julgando muito as pessoas e nós estamos totalmente sem amor, né? Eu vejo julgar pesado, o olhar pesado. As pessoas estão agindo sem misericórdia para com o irmão. Então, esse irmão pode sim ter tido um encontro com o Senhor. Ele pode estar no meio de uma caminhada, pode ter se desviado, mas quem vai saber o fim da vida dele é o Senhor, né? E se o Senhor tem algo com aquela vida, Ele vai cumprir. Nem que ele termine cego, nem que ele entre no reino dos céus cego, né? Mas Ele irá cumprir, porque é palavra do Senhor. O Senhor é fiel. Efésios 5:17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Porque também antes essa referência que eu vou ler está Tito 3:3. Porque nós éramos antes insensatos, viu, gente? Antes de você julgar alguém ou algum irmão ou quem quer que seja, não esqueça que antes de você pertencer ao reino de Deus, você também foi insensato. E se você tem algum momento de lucidez ou alguma prudência, dê graças ao Senhor, porque Paulo reconhecia que havia também coisas boas nele, mas não por ele mesmo, mas pelo Senhor, quando ele dizia: graças a Deus eu sou o que sou, né? Então vamos aqui para frente.
Cristo deve ser o nosso fundamento, a estrutura, a nossa base. Lá em Mateus 7:26, diz assim, aquele que pratica, aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, ou seja, não as pratica, é comparado ao quê? É comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, do que adianta eu estar aqui terça-feira, quinta-feira, segunda-feira, domingo, vir para a escola bíblica e, na realidade, quando eu tiro os meus pezinhos lindos da igreja, eu não pratico nada do que eu aprendi, nada do que eu ouvi, nada do que foi ensinado aqui. Isso é insensatez, isso é loucura para Deus, Então, se nós não andamos na sensatez, a nossa casa, ela não está sendo edificada em Cristo, ela não está sendo edificada na rocha. Quando está sendo edificada na rocha, nós ouvimos e nós praticamos essa palavra. Outro exemplo que eu quero dar para a igreja, muito conhecido, e falado, é a parábola das 10 virgens. Você pode perceber que das 10 virgens, 5 eram prudentes, e 5 eram nécias, 5 eram tolas, Percebam também que todas tinham azeite, não é verdade? Mas as tolas tinham pouco azeite, E a palavra me diz que as tolas, as insensatas, elas foram, como ela não tinha azeite o suficiente, ela foi comprar, E no meio do caminho, no meio dessa compra, o Senhor voltou. Quanto às prudentes, as sensatas, elas tinham o suficiente. E percebam, irmãos, se você for analisar, elas tinham o suficiente até mesmo para dar, Mas elas com prudência, não. Se a gente der para você, pode nos faltar. E o que é que eu aprendo nessa parábola também que Jesus nos ensinou? Gente, esse termo comprar, esse verbo comprar, só quem compra é quem tem recursos, Você não pode comprar um objeto se você não tem um recurso necessário. Exemplo, eu estava precisando de um notebook, Tive que comprar, fiz um esforço para comprar um notebook. Então, eu me planejei para comprar esse notebook. Então, o que foi esse esforço? Foi trabalhar algumas horas a mais, foi fazer algumas economias a mais, deixar de até mesmo me privar de algumas coisas, de algumas guloseimas que eu gosto. Então, assim, foi um investimento que eu fiz. E comprar requer tempo, requer salário, requer recursos. E trazendo aqui para a nossa realidade de hoje, como é que eu compro alguma coisa, Eu trabalho tantas horas por dia, 8 horas, e recebo por horas trabalhadas. Na realidade, eu gastei e eu investi ali 8 ou 10 horas da minha vida. Tem dia que eu trabalho até 10 horas por hora, no dia. Mas eu quero dizer a você que eu gastei tempo, E no final do mês eu fui recompensada, com o meu pagamento. Investir tempo. Então, assim, logo, se eu quero investir em algo, eu tenho que abdicar de algumas coisas e eu tenho que investir
o meu tempo naquilo que é precioso, naquilo que não perece. Acumular esse tesouro no céu e não na terra. E por que que tudo, apesar de você estar pensando que o assunto está desconexo, mas não está desconexo, sabe? Porque o mundo, ele tenta te roubar muitas coisas, mas o que ele tenta te roubar o tempo todo é o seu tempo, né? Ele tenta te tirar, te espremer de todas as formas, até de maneira que quando você chegue aqui, você não tenha nada a dar, você não tenha nada a oferecer. De maneira que quando você chegue no seu quarto a orar e a meditar e a orar o Senhor, muitas vezes você está no meio da oração, quê? Sabe? Já foi, já era, o cansaço. O mundo, ele tenta o tempo inteiro nos tragar, nos consumir o máximo, porque ele tenta nos roubar o tempo todo da presença de Deus. E se você não investe tempo na sua relação com o Senhor, eu quero dizer que você é uma desse grupo aqui das 5 tolas, das 5 nécias, que não está investindo. Você está investindo, comprando, desperdiçando o seu tempo naquilo que não é lícito, naquilo que não convém. Às vezes, muitas vezes é lícito, são coisas para o nosso uso pessoal. Mas são coisas perecíveis, que tudo irá se acabar, tudo irá ruir um dia. Então, a mensagem também das 10 virgens, né, no caso, está muito também relacionada ao seu investimento e a você ficar ali sempre na vigilância, sabe? Sempre pensando que o seu noivo está à porta. Não, a minha lâmpada, ela não pode se apagar, porque o princípio do Senhor é o mesmo. Lembra que lá na velha aliança o Senhor estabeleceu, que diz que a luz do templo, do candelabro, não podia se apagar? Pois assim somos nós, a nossa chama, o nosso fervor, ela tem que arder todos os dias, continuadamente, sabe? Todos os dias mesmo. E eu estou falando isso justamente por causa do mundo, né? Então, como o cristão deve viver no mundo? E é isso, eu não sei se vocês se perderam, mas eu quero passar para a igreja que está tudo conectado. E ainda falando sobre a questão do tempo, eu fiz algumas comprinhas, porque eu gosto um pouquinho de comprar, viu? Eu fiz algumas comprinhas de devocionais, de livros, né? Para me incentivar mesmo nessa busca pelo Senhor, né? Nessa consagração pelo Senhor. E eu vou ler aqui um mapazinho que esse devocional possibilita a você. Bom, ele começa assim: meu querido pai, né? Aí você vai descrever o que você fez naquele dia, tem a data e tal. Agradeço por. Ele é um norte que ele vai orientando a você. Aí, estou aflito por. Hoje eu estou orando por essas pessoas. Então, algumas coisas que aconteceram no meu dia hoje, o que foi? Aí você relata, né? Aí quero pedir por. Outras coisas que perturbaram o meu coração hoje, aí você relata, né, conta, depois você ora, né? E eu percebi que esse meu devocional, infelizmente, né, quando ele chega na pergunta aqui, algumas coisas que aconteceram no meu dia hoje, gente, é só trabalho e problema. Eu disse, meu Deus, não, está errado, para tudo. Para tudo. Eu tenho que parar, focar e investir no reino de Deus. Investir. O que é que eu fiz hoje no trabalho? Porque assim,
eu sei que a gente pode juntar, né? Eu sei que no meu atendimento eu posso atender uma pessoa já visando a alma daquela pessoa. Mas para isso, se o Espírito Santo não me incomodar, eu tenho que estar o quê? Ligada. Porque se eu estiver no automático, as coisas passam despercebidas. Então, assim, se você no seu trabalho estiver no automático, e se o Espírito Santo não te incomodar, você vai viver a vida assim, ó, sabe? Igual tolo, né? Igual nécio. E a gente não pode viver. E praticando, fazendo esse meu devocional à noite, né? Eu percebi, eu disse, não, eu não posso viver a minha vida no automático, porque eu vivo muito no automático. Mas a partir de agora, eu me comprometo comigo, com o Senhor e com a igreja, a começar pelo atendimento, né? Prestar mais atenção naquela pessoa, porque ali também é investir no reino, ali também é investir no reino, sabe? Pequenas coisas que você pode fazer pelo seu próximo, por aquele que pede ajuda a você. Você está investindo no reino de Deus. E outra coisa também, a questão de investir no reino de Deus, que eu vejo também, está muito relacionada ao serviço, a servir a igreja, a servir um ao outro, a servir essa comunidade. Você pensa que foi fácil para mim estar hoje aqui? Não, não foi. Mas pela graça de Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Não só para mim, mas para eu passar algo para vocês, né? E eu falei até aqui, irmãos, sobre prudência, sobre a pessoa ser sensato. Vocês entenderam o que é ser sensato? O próximo ponto, porque é rápido bala. Vou passar para o próximo ponto. Ou ainda tem uma coisa que eu queria falar muito, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. O que eu queria falar era sobre aquela parábola do semeador, sabe? Que um semeador saiu a semear e tal. Mas eu quero dizer que aqui caiu, a semente que caiu entre espinhos, né? Foi porque o quê? O mundo sufocou, né? Os prazeres, as paixões. E lá em Marcos, você note aí para você pesquisar em casa, lá em Marcos 4,19, ele diz assim, e os que caiu entre os espinhos não puderam frutificar, porque ouviram a palavra, mas não puderam produzir frutos, porque os cuidados, a fascinação da riqueza, preste atenção, gente, a fascinação, você ser fascinado pela riqueza, a fascinação das riquezas e as demais ambições, preste atenção no verbo, concorrendo, essas coisas concorrem, compete com a palavra do Senhor, e o que? Sufoca, e torna você infrutífera, viu? Então, as coisas do mundo sufocam a palavra. Se você não sair do automático, você vai morrer. Isso é fato. Então, vamos para frente, porque eu agora quero dar alguns versículos, eu quero passar para vocês aqui, do que é ser uma pessoa justa, do que é, e até referências mesmo de pessoas justas na palavra do Senhor. Diz assim, Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que o Senhor pede o que é bom é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Provérbios 21:3, fazer justiça e juízo é aceitável ao homem, é aceitável ao Senhor do que sacrifício. Então, fazer justiça e juízo é mais agradável aos olhos de Deus do que fazer qualquer sacrifício. Assim diz o Senhor,
teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Ele te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse, preste atenção. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós praticamos a justiça. Ouvimos e também praticamos, né? 1 João 2,29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então, vamos ver aqui qual é a diferença dos filhos de Deus para os filhos do diabo. Tá, 1 João 3,10 diz assim: Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Em quê? Qualquer pessoa que não pratica a justiça, mas não termina por aí não. Qualquer pessoa que não pratica a justiça e não ama a seu irmão. Preste atenção. E não ama a seu irmão. Ele não é nascido de Deus. Viu? Isaías 32:17. E o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Aleluia. E aqui eu quero colocar alguns exemplos de homens que foram piedosos, que foi Cornélio, né? Cornélio foi um homem piedoso, temente a Deus e também praticava muitas esmolas, assim também como Jó, que foi um homem justo. E lá em Ezequiel também nós encontramos 3 homens justos, né? Citado pelo próprio Deus, quando ele diz: ainda que tivesse no meio dela 3 homens, que é Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. O próprio Senhor diz isso, né? E piedade, vamos ver alguns exemplos de piedade. Daniel. O que é piedade? Ser uma pessoa piedosa, ser também uma pessoa devota ao Senhor, às práticas religiosas, né? Daniel, ele orava 3 vezes por dia, mesmo aonde? Mesmo no cativeiro, viu? Mesmo na Babilônia, que aqui a gente está na Babilônia, né? A gente já saiu do Egito, né? Amém? Que a gente saiu do Egito, saiu ou não saiu do Egito? Amém, né? Certo. Então, a gente está na Babilônia, que representa um mundo caído, né? Tudo aquilo que não presta, este mundo aqui é a Babilônia. Então, Daniel mesmo, a rotina de Daniel, né? Daniel tinha cargo importante, mas a rotina dele não deixava essa devoção do Senhor. Os crentes em Atos, né? Eles eram crentes piedosos. Simão, aquele que aguardava a profecia do Messias, ele louvou ao Senhor quando ele se encontrou com Jesus, né? Então nós sabemos que o louvor é um ato de devoção ao Senhor. E também tem esse daqui é o último e eu vou fechar, né? Que já são 9 horas, mas essa igreja vai responder, né? E se vocês não responderem, não é possível. Fazer que nem o pastor André Valadão. Gente, vocês não são crentes, não. Vocês não responderem um exemplo de homem bom e piedoso. Quem? Homem bom e piedoso. Muito bem. Pois é. Era o último exemplo de pessoa, né, que eu queria dar, né? Barnabé, homem bom, piedoso, cheio de temor e fé, né? Cheio de misericórdia. Quando Paulo se aproximou do grupo, né, todo mundo ficou assim meio, será que é? Será que não é um X9, né? Será que ele não está... Né? Mas não, Barnabé foi lá, acolheu, lançou amor, lançou
misericórdia sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Nasceu ali uma amizade, nasceu várias igrejas, né? Então, assim, é isso, gente. São 9 horas e eu espero, na data de hoje, ter podido proporcionar, ter trazido para você um pouco do que é ser a pessoa sensata, né? Um pouco do que é andar com justiça e também do que é ser uma pessoa piedosa. Amém? Irmão? Oi, Eison? Até mais, irmãos.